Galera, é o seguinte, a gente sabe que a nova geração já está presente com os novos consoles Xbox Series X, Series S e PlayStation 5. Isso não é novidade para ninguém. Junto com esses consoles, assim como acontece sempre, existem jogos que são lançados para poder demonstrar o que uma nova geração é capaz de fazer. Enquanto a Sony veio trazendo Spider-Man Miles Morales, a Microsoft apresentou seu game de terror com fortes inspirações em Silent Hill, tendo inclusive Akira Yamaoka, um dos principais compositores da trilha sonora da saga original, no elenco desse game, que é chamado de Themerium. A diferença entre a proposta da Sony e da Microsoft é que Spider-Man foi portado também para o PlayStation 4 com a retirada de elementos de nova geração, enquanto Themerium depende necessariamente do poder da arquitetura dos novos consoles Xbox Series X e Series S, ou seja, ele não foi lançado para Xbox One S ou Xbox One X. Meu raciocínio foi bem prático então. Como fã de jogos do estilo dele e principalmente da franquia Silent Hill, descobri que ele seria lançado para PC também, e acreditei fielmente que meu PC com uma RTX 2060, 16 GB de memória RAM e um processador Core i5 9400F dariam conta, mesmo que fosse um PC modesto, já que até um dos jogos mais mal otimizados da atualidade foi bem executado aqui, e eu tô falando de Cyberpunk para quem não entendeu a referência. O que ninguém esperava era que o jogo de terror old school da Bloober Team fosse dar um trabalho para muito PC por aí, servindo como jogo de estímulo para poder mudar ou a sua placa de vídeo ou então a ida para a nova geração de consoles, com o Xbox Series X e Series S, tendo em vista que ele é um exclusivo da Microsoft. Então o objetivo desse vídeo é bem simples, eu conduzi testes para a gente poder levar esse PC ao limite e ver se ele consegue dar conta do Themerium, ou se para jogar o game eu vou precisar começar a pensar na compra de um Xbox Series X antes do esperado. Mas antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E agora sim, com tudo isso feito, vamos pro vídeo. Dentro da ideia do jogo, o principal desafio de Themerium é renderizar o sistema de duas realidades. No jogo, a gente controla uma personagem com habilidade de mediunidade e, por vezes, vamos ver a realidade do plano físico e plano espiritual acontecer ao mesmo tempo. Isso, no entanto, demanda poder por parte do dispositivo em que o game vai estar sendo executado, principalmente poder gráfico. O objetivo aqui vai consistir em a gente ir se adaptando às situações de performance para poder chegar na parte da dupla realidade, com margem de taxa de quadros por segundo sobrando. Então nesse começo a gente vai estabilizar as configurações de forma que a gente esteja sempre acima dos 30 quadros por segundo, que é o mínimo para poder se jogar um game tranquilamente, né? Na primeira etapa das configurações vai ser sem o DLSS ativado. O DLSS é uma técnica da Nvidia que traz performance sem perder muito da qualidade de imagem, graças a um sistema de inteligência artificial. Eu vou deixar o vídeo explicando tudo sobre ele no final desse daqui, aí você pode conferir e entender mais a fundo sobre o sistema. Além do DLSS desativado, nós vamos deixar as configurações setadas no alto com Ray Tracing ativado e rodando em 1080p. E já aqui posso apresentar para vocês que o resultado é basicamente esse que vocês estão vendo. O jogo está definitivamente sem condições de ser jogado, com dificuldade de reproduzir até animações, com bugs na iluminação e textura, numa taxa de quadros por segundo que vai a 9 FPS. Em alguns trechos vemos que ela se esforça para poder subir, mas mal alcança os 20 FPS. O que ainda assim estaria longe do ideal. Nice to see you too. Jack's room. It's like he never... E o fato é que essa daqui é a melhor área de testes antes da gente chegar na parte com a dupla realidade, então vamos permanecer aqui e tentar estabilizar essa performance, porque nem de longe, embora seja a melhor área para testes antes da gente chegar na dupla realidade, essa daqui é a parte mais pesada, muito pelo contrário. Como o objetivo é dar o máximo de FPS para ele, eu coloquei o DLSS para se focar na performance e deixar a qualidade da resolução da imagem um pouco de lado por enquanto. Então por isso, o jogo parece menos nítido do que na parte anterior, porque o DLSS está ativado se focando apenas na performance. Nessa primeira sala, os resultados são até promissores, mas quando a gente chega a um local em que temos muita influência de iluminação que aparentemente está usando elementos de Ray Tracing, o jogo começa a pecar. Aqui eu vejo ao caminhar pelos corredores e transitar entre as salas que, além de ser um jogo que usa de muitos efeitos, é também um jogo mal otimizado para o PC. Existem áreas que o game poderia rodar muito melhor, mesmo com tantos elementos assim,
assim, mas aqui infelizmente não é o caso. Talvez isso tenha sido intencional justamente para poder impulsionar as buscas por placas de vídeo ou novos consoles, como a gente vem conversando aqui. A situação é tão deplorável que encontramos cenários com 3 FPS de taxa de quadros por segundo, algo completamente injogável. É claro que o fato de eu estar capturando essa tela para vocês também influencia na performance do jogo, mas podemos dizer que influencia em cerca de 5 a 6 FPS, o que aqui não mudaria em absolutamente nada a nossa vida. Então, como aqui, partindo do princípio que a dificuldade é o Ray Tracing nesse caso, já que tem salas que usam muitos efeitos de iluminação e provavelmente é isso que está fazendo o game ficar tão pesado nelas, eu desativei a função agora. E é aqui que vemos um cenário mais otimista. O jogo não só atingiu os 30 quadros por segundo, como por vezes passou, chegando a quase 50 FPS. E um dos piores casos foram 33 FPS, então a gente continua numa margem bem promissora aqui. Com esse resultado, a gente pode concluir que podemos fazer testes em outras áreas para ver se de fato é possível rodar o jogo bem até o seu fim sem ter uma experiência interrompida, até porque, mesmo sem Ray Tracing, o game tem efeitos de luz e sombra muito competentes. Então aqui a gente consegue atingir o primeiro passo para poder chegar na parte da dupla realidade e ver como o game vai se comportar. Só que antes, de curiosidade, ao desativar o DLSS, vemos que ele realmente é um grande influenciador na performance. Nas mesmas condições, porém sem o recurso ativado, o game não atinge nem 30 FPS, como vocês podem ver, ficando na casa dos 23 quadros por segundo. Então a diferença é bem discrepante. Então aqui definimos que Ray Tracing precisa obrigatoriamente estar desativado, assim como o DLSS precisa estar ativado, para termos essa parte ao menos jogável sem dores de cabeça. Chegando no segundo round, agora nós vamos para um local diferente. Agora a gente vai atravessar um trecho de uma floresta até chegar à cidade e ver como o jogo se comporta nessas configurações. E os resultados felizmente são positivos. O jogo se mantém sempre acima dos 30 FPS nos dois casos, tanto na parte da floresta como na cidade, e isso me deixou bem satisfeito. E dependendo do ângulo da câmera, ele consegue passar dos 40 FPS. Como o jogo mostra que essa questão de ângulo também influencia muito, é interessante observar o resultado da performance nas animações, porque elas conseguem trazer os detalhes em muito mais evidência por conta de closes no rosto da personagem, por exemplo. E nesse caso, mesmo que com algumas leves oscilações, o jogo se mantém em 30 FPS. Então até aqui, transitando por dois cenários diferentes, ou seja, a floresta e a cidade, essa foi a configuração ideal para chegar no nosso Nemesis. Aqui a gente está com os presets no alto, sem Ray Tracing ativado, porém com o DLSS com foco em performance funcionando. Mas é basicamente dentro desse hotel que a gente começa a encontrar os problemas, quando chegamos na renderização das duas realidades. O hotel vai definir pra gente o que vamos encontrar ao longo de todo o jogo, não apenas por ser aparentemente a área mais difícil de renderização, mas também por renderizar as duas realidades ao mesmo tempo, o que vai ser quase um padrão durante a gameplay. Themirion me passa a sensação de que ele está executando dois jogos ao mesmo tempo. Eu não sei se esse é o pensamento mais correto e mais eficaz de ser desenvolvido, mas a sensação que eu tenho é basicamente essa, e executar dois games pesados ao mesmo tempo, cheios de efeitos de iluminação, não é uma coisa que qualquer PC possa fazer, principalmente se o jogo não estiver bem otimizado. Mas vamos ver quais vão ser os resultados que a gente vai obter agora. Quando chegamos no saguão principal, nenhum problema. O jogo está sempre acima de 30 FPS e, como já vem se tornando um praxe nesse teste, dependendo do ângulo da câmera, acima de 40 FPS. Até que chegamos na animação, que a princípio já mostra uma certa dificuldade. Mas o problema fica mesmo quando a transição para os dois mundos acontece. Essa transição também acontece com o uso de uma animação, ou seja, é o teste perfeito, porque estamos falando de diversos ângulos de câmera que mostram detalhes na tela com foco, com ênfase, além do fato de estar acontecendo a dupla renderização. E o resultado é basicamente esse, uma faixa de 9 FPS. A gente não precisa de muito então para entender que em game isso não vai ser diferente, infelizmente.
Com isso, a partir de agora o jeito foi diminuir as configurações. Primeiro a gente começa pegando leve e coloca o preset no médio, mas também não deu muito certo. A taxa de quadros até subiu, mas está bem longe dos 30 quadros por segundo, como vocês bem podem ver lá no canto superior esquerdo. Aí depois, para poder tentar dar uma aliviada, eu tentei desativar todos os efeitos, mesmo com o preset no médio, para ver se ia dar alguma diferença. E até deu, mas ela é irrisória. A gente continua na busca pelos 30 quadros por segundo aqui, e se a gente atingir isso nessa área, eu acredito que todo o resto do game pode ser jogável sem o menor problema. E como as duas tentativas anteriores não deram certo, chegou uma hora em que eu precisei apelar e coloquei tudo no preset mais baixo possível. O resultado não foi o esperado. Infelizmente o game segue tentando se manter em 20 FPS. A gente vê que ele sobe para 23, 24, depois dependendo da área e do ângulo de câmera cai para 20, um pouco abaixo de 20, enfim, mas não sai muito disso. Eu até tentei sair dessa área e dar uma avançada por outros locais para ver qual seria a reação da performance, mas ainda assim não é algo que deixa o game jogável fluidamente. Além da realidade dupla, que mesmo no low vemos que a realidade alternativa continua mais bonita que a normal, a nível de efeitos sendo renderizados, o problema da otimização do jogo também afeta muito essa performance. Quando eu digo que há um problema de otimização, pode parecer até tendencioso da minha parte, mas acontece que até a RTX 3080 ou 3080, que é uma placa de vídeo top de linha, está tendo dificuldade na execução desse jogo. Aparentemente, esse é um jogo pesado até para os consoles da Microsoft também. Por exemplo, o Xbox Series S, além de ter diversos recursos que estão numa escala mais baixa, como as sombras, por exemplo, atinge picos de resolução dinâmicas mais baixos que vão até 650p de resolução, o que é abaixo do HD 720p, o que para mim é péssimo para um console de nova geração. Mas isso não é culpa única e exclusiva do Xbox Series S, provavelmente, mas sim também do jogo, pelo que a gente consegue concluir de acordo com tudo que a gente está vendo agora. Mas felizmente, tanto o Xbox Series S como o Series X tem uma arquitetura que, ao ser combinada, consegue trazer uma performance melhor, mas mesmo assim vemos que ambos estão suando para poder fazer isso. The Medium é de longe um dos jogos que eu mais quero jogar dessa geração que está chegando, mas honestamente eu me recuso a trazer ele para as resoluções abaixo de 1080p, já com o preset no mínimo. Primeiro porque a resolução atualmente é um recurso muito importante, principalmente com essas TVs mais atuais que a gente vem encontrando aí. Segundo, que o preset no mínimo faz o game perder muito da atmosfera dele, principalmente por conta dos efeitos de iluminação que são muito importantes dentro de um jogo de terror. Esse ainda não é o momento, mas eventualmente aqui no canal a gente vai precisar começar a estudar a possibilidade de compra dos consoles de nova geração. Todos os conselhos que eu dou em vídeos de recomendação de algum console eu também sigo para mim. Isso, em outras palavras, quer dizer que eu vou esperar por melhores preços para poder comprar um Xbox Series X, por exemplo. Mas o primeiro item para compra de um videogame novo já surgiu, que é a necessidade para poder rodar algum game. Porque aqui no PC, The Medium definitivamente não vai rodar na minha RTX 2060. Mas bem galera, esse daqui foi o vídeo de hoje. Infelizmente The Medium definitivamente levou o meu PC ao limite. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Foi basicamente só para poder compartilhar a minha experiência com vocês e de uma certa forma informar também. Então vou ficando por aqui. Não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada, beleza? São vídeos todas as terças e quintas, às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos, vou estar esperando vocês lá. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.